aqui na Praça Sérgio Loreto, no centro do Recife, para contar para vocês uma história que vem lá do ano de 1710 e 1711. O que é que eu vou falar agora? Guerra dos Mascates. Meu povo, primeiro precisamos começar lembrando o seguinte: o que eram os mascates? Mascate foi um nome pejorativo que foi dado naquela época aos comerciantes portugueses que estavam aqui em Recife, né, e também comerciantes brasileiros também, e que eles queriam provocar aqueles comerciantes. Quem é que queria provocar os comerciantes usando esse nome mascate? Porque esse nome mascate é como se fosse hoje em dia aqueles ambulantes, aquele pessoal que vende a prestação. Os donos de engenho lá de Olinda. Pois é, porque essa guerra acontece entre os donos de engenhos, né, de Olinda, contra os comerciantes recifenses. E aí, essa guerra dos mascates, ela se deu devido ao seguinte motivo. Nós tínhamos em Olinda uma câmara chamada Câmara do Senado. Lá estava um camarada chamado de Bernardo Vieira de Melo, que era, naquela época, como se fosse um vereador de hoje em dia, né, mas tinha o poder de decisões como se fossem senadores de hoje, do nosso tempo. E esse Bernardo Vieira de Melo, ele comandava exatamente a parte total política, porque nessa época de 1710, 1711, nós vamos ter todo o controle político da nossa capitania de Pernambuco, né, da nossa área pernambucana, lá em Olinda. Já a parte do comércio era aqui em Recife. Então, eles queriam tomar, na grande verdade, o domínio político lá de Olinda, para poder aqui em Recife ficar tanto a estrutura política como também a estrutura econômica. Mas aí, obviamente, que os olindenses não permitiu isso. Os grandiosos donos de engenho daquela época, né, eles começaram a decair em relação à questão da sua produção. Por quê? Porque no ano de 1661, né, e entre 1661 e 66, nós vamos ter os holandeses montando lá nas Antilhas, né, na América Central, a mesma produção de cana-de-açúcar que tinha aqui em Pernambuco. Então, a produção de cana-de-açúcar começa a cair aqui em Pernambuco. Então, os comerciantes daqui, ricos que eram daquela época, começaram a, assim, emprestar dinheiro aos donos de engenho olindense para não pagar, porque os donos de engenho daquela época era tudo bando de checheiro, para não pagar o que tinha pego de empréstimo com os comerciantes daqui, eles levantaram uma guerra. E aí, essa guerra, chamada de Guerra dos Mascates, a primeira parte acontece em 1710, com a vitória dos olindenses. Os portugueses, que estavam aqui, junto com os brasileiros que também estavam aqui em Recife, eles se levantaram e disseram: olha o dedinho, tu acha que eu vou perder a minha terra, perder o meu comércio aqui em Recife, mas vai te lascar de jeito nenhum. Se levantaram e foram contra os olindenses, que no caso eram os donos de engenho. E em 1711 eles conseguem realmente ganhar essa batalha, os recifenses, em cima de Olinda. Então, em 1710, Olinda vence a batalha. Em 1711, quem vence são os recifenses. E aí, a partir daquele momento, nós vamos ter o que nós vamos chamar de Guerra dos Mascates. Então, essa Guerra dos Mascates, ela foi uma guerra com sentimento totalmente nativista, né? Não houve separação, não houve questão de república, não. Foi apenas uma guerra entre os olindenses e recifenses, entre os produtores lá de Olinda e os comerciantes de Recife. Então, isso foi um pouco da Guerra dos Mascates, que aconteceu aqui em Recife, exatamente nessa região que nós estamos aqui agora, tá bom? Espero que você tenha aprendido um pouquinho, e se você aí puder, segue a gente nas redes sociais para você aprender mais um pouco de história, beleza? Contempla aí um pouquinho do lugar da Guerra dos Mascates aqui em Recife.